Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Tudo bem com vocês, galerinha do nono ano? Estamos aqui de volta para a nossa aula de Geography, ok? A aula essa que tende a ser, assim, pelo menos eu entendo como muito importante, né? Já que a gente está vendo aí o surgimento de uma nova superpotência depois de quase 100 anos de domínio norte-americano. A gente vê pela primeira vez em muito tempo, né, essa posição de maior potência do mundo, né, potência americana, ser ameaçada por um novo país. E esse país, é o assunto da nossa aula de hoje, é China, ok? Inclusive um país com potencial, né, digamos assim, um potencial para ultrapassar os Estados Unidos em muito, né? Porque aí a gente tem a última grande superpotência, né? Depois dos Estados Unidos foi a Inglaterra, tá certo? E os Estados Unidos assim ultrapassou a Inglaterra em muito pela questão do seu tamanho, pela questão da sua população, pela questão do seu potencial, recursos naturais, né? Do seu povo, posicionamento estratégico e por aí vai. E a gente tem um país como a China, que vem galopantemente encostando nos Estados Unidos e prestes a ultrapassar. Se a gente pensa em termos de tempo, né, já está, digamos assim, já está quase na foto, já está na dúvida quem é a maior potência do mundo em termos de crescimento, em termos de PIB, né, não vamos falar. Potência tem várias denominações e a gente vai chegar lá, a gente vai conversar sobre isso. Mas em termos de economia, se a gente for tirar uma foto hoje da situação, está faltando a cabeça, digamos assim. Tá uma cabeça atrás, assim, tá metade do corpo assim atrás, numa corrida de 100 metros, né? Falta muito pouco para a China ultrapassar. A previsão é 2027 que isso aconteça, pelo menos a sua economia, né? Então vamos lá, vamos falar sobre esse mega país chamado China. E tem potencial para, assim como deixou os Estados Unidos deixaram a Inglaterra lá na rabeta, ultrapassou e realmente foi lá para frente, a China tem potencial para fazer a mesma coisa, porque afinal de contas é um país gigantesco, um país com muitos recursos naturais, é um país que tem investido pesado em tecnologia, é um país que tem investido pesadamente em educação, tá certo? E é um país que tem a população três vezes maior que a população americana. Então, yes, tem potencial sim. Mas existem vários outros aspectos que ainda precisam ser analisados quando se trata, né? Da China, por exemplo, a questão cultural americana ainda é muito forte, a questão bélica ainda é muito forte. Então, como é que vai ser esse mundo, né? Com a China como superpotência, né? Eu I'm sorry, guys. Não é Covid, tá? Como é que chama? Alergia mesmo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da China. Mas antes de a gente falar da China, vamos falar sobre esse conceito de superpowers, né? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, potential superpower. A potential superpower, e aí eu queria que vocês anotassem esse daqui, esse conceito, né? Potential superpower, né? Que significa, né? Su, potenciais, né? Potenciais, superpotências. Potenciais superpotências, né? Potential superpowers. Então, são países que têm potencial para se transformarem numa superpotência. O que é uma superpotência? What is a superpower? Is a state or political and economic entity that is speculated to be or have to be potential soon become a superpower. Quero saber o que é um superpower. Não o que é um potential superpower.
Currently, the United States is with the criteria to be considered a superpower, only uncontested for moment in the world. Hyperpower também. Vienna, Russia, emerging Asian powers, India, China, most described, Japan, 99, Beijing, econômica. Bom, aqui ele fala o seguinte, que existem vários aspectos, e é como eu disse, né? Aspectos culturais, aspectos econômicos, aspectos bélicos. O que é uma superpotência? Uma superpotência é aquele país que ele exerce uma influência grande, pelo menos, na região onde ele se encontra. Baseado nisso, a gente poderia tentar descrever o Brasil como uma superpotência, mas o Brasil não entra aí, porque o Brasil ele não exerce uma liderança. O Brasil teria esse potencial, e tem esse potencial, de exercer essa liderança dentro, pelo menos aqui da América do Sul, mas o Brasil deixa muito a desejar, muito mesmo. Não como se fosse um aluno que tem muito potencial, mas não usa todo o seu potencial, brinca demais, tá certo? Então, a gente tem aqui esses países, tá certo? Que o website aqui, né, o Wikipedia, coloca aqui como superpotências, né? Você tem os Estados Unidos, União Europeia. Se você coloca a União Europeia como um país, né, digamos assim, ela passa a ser, sim, uma superpotência, né? Porque é uma união de vários países fortes, poderosos, né? Então, você tem aqui a União Europeia, você tem a China, aí ele coloca aqui a Rússia e ele coloca a Índia. A Rússia e a Índia, talvez mais na frente, a Rússia acho que não dá para a Rússia. É um país que tem muitas riquezas naturais, verdade, mas é um país complicado, né, do seu ponto de vista governamental. É meio que o Brasil, meio estilo Brasil, só que com outros problemas, tá certo? O Brasil, a questão da corrupção muito forte, tá certo? Questão de governos que não dão sequência aos trabalhos uns dos outros, então é como se a cada 4 anos ou 8 anos tudo tivesse que recomeçar do zero, né? Você tem uma desorganização profunda, né, das instituições brasileiras. A Rússia, a gente tem um poder único, né? Então, um sistema ditatorial, e esse sistema ditatorial é um sistema que realmente só quer beneficiar as oligarquias, né? E o povo que se dane. Então, não é uma coisa muito boa, digamos assim, né? Ainda também é um país que tem muito potencial de crescimento, mas ainda tem muitos problemas, questões até, digamos assim, socioculturais, questão de castas, né, a serem resolvidas, muita pobreza, ainda muita miséria na Índia. Então, eu colocaria a Rússia ainda fora desse patamar. Se for a União Europeia, sim, eu colocaria assim como uma grande superpotência e seriam os três aqui, basicamente, tá certo? Nesses patamares, ok? Então, vamos voltar aqui e vamos falar o que interessa para a gente, que é a China, ok? Current Popular Press, Superpower Status. Então, a China, nos últimos anos, né? Rising, emerging, tentar ver aqui informação que é interessante para a gente. In fact, the rise of China, start in the first century, isso. Então, todo o que se fala é o surgimento da China como a grande superpotência econômica. E hoje se vê a China como uma segunda superpotência se você não considera a União Europeia como um país, né? O bloco europeu aí realmente tem muito mais influência do que a China, tá certo? Mas tem muito mais não, mas tem mais, tá certo? E aí seria os três, digamos, seriam as três grandes potências do mundo, tá certo? Então é um país só. Como um país, realmente a gente vê aí surgindo como a segunda grande potência aí do mundo, tá certo? Então, vamos lá, o que mais? Vamos ver aqui o que, é que as pessoas acham. Doesn't see. Então, esse especialista não vê a China se transformando em superpotência.
Então, é um país que poluiu muito o meio ambiente nos últimos 30 anos, mas isso também, isso não é desculpa, porque os Estados Unidos também não fica atrás. Aging and shrinking workforce in the future. Então, também é um país que vai ter que lidar com o envelhecimento da sua população. Okay? Então, esse rapaz, Geoffrey Murray, na China, The Next Superpower, de 1998. Superpower status. Ok. Então, se refere à questão da população gerenciar para a população vai ser um problema. Em 1998 você falou isso. Esse outro aqui, China Fragile Superpower. Vamos ver em 2008 o que essa pessoa fala. Supplies of energy and raw material, cash questions, corruption, social stability environment. Olha, aqui ele diz que a questão, o que pode impedir a China de se transformar na superpotência é a questão energética, que provavelmente em 2008 essa pessoa não imaginou que ia haver essa evolução na questão das energias limpas, né? Então, hoje, energia eólica, energia solar e energia nuclear, quer queira, quer não, é uma energia bem limpa, a energia nuclear, apesar do risco de acidente, mas quando não tem acidente, ela é limpa, tá certo? Não se previu isso, a China consome muita energia, tá? Mas isso não tem afetado e não acredito que irá afetar, não, porque cada vez mais está se mostrando claro isso daí. Eu tenho as minhas razões. Vamos ver se alguém concorda aqui com a minha opinião. Vamos ver. Which is not and will not be anytime soon. Political and economical challenges. Vamos ver. Few real friends are potential hostile nations. Bom, ele vem aqui onde eu tenho a minha opinião, né? Daunting, faces daunting political and economical challenges. Aqui ele argumenta que a China tem muitos inimigos ao redor, então, para você se transformar na superpotência, você primeiro tem que ganhar a influência da região para depois conquistar o mundo. Faz até sentido, mas a China tem utilizado outras estratégias, a estratégia econômica forte, né? Uma estratégia que eu chamaria até de compra de país, né? A China, ela basicamente, ela empresta dinheiro até ela chegar ao ponto do país praticamente dever mais a ela do que tem no território dela. E esse país passa basicamente a pertencer à China. E quando você pega dinheiro emprestado com alguém e você não tem mais como pagar essa pessoa, praticamente você pertence a essa pessoa. Você vai fazer o que essa pessoa quiser que você faça, senão você vai ficar sem nada. Outro aspecto também, outra estratégia é avançar em países e comprar áreas, quando esses países permitem ir e comprar áreas nesse país através de empresas, através de corporações, mas a gente sabe que a China é um país comunista, e como país comunista, as empresas pertencem ao governo, pelo menos um percentual, né? Algumas empresas são totalmente estatizadas, outras não. Mas toda empresa, o governo chinês ele tem uma participação. Então, toda vez que uma empresa avança dentro de um país, é a mesma coisa da China estar avançando dentro daquele país. Até porque, e eu vou entrar na parte política daqui a pouco. Então, a China tem usado estratégia, por exemplo, de comprar terras, de colocar ferrovias, de colocar rodovias em outros países para poder comprar material. Então, ele cita essa questão da energia, ou anterior, a questão da energia, a questão do material cru, né, matéria-prima para se produzir. Então, a China, já pensando nisso, já tenta resolver a situação. Mas a minha questão maior é em relação à questão política da China, né? A China é uma ditadura, certo? Não é uma ditadura de uma pessoa, mas é uma ditadura de um partido, que é o Partido Comunista. Muita gente pode argumentar o seguinte: não, mas dentro do Partido Comunista existem as alas, né? Então existe uma ala mais conservadora, uma ala mais liberal dentro do Partido Comunista, mas assim, nada me convence que
um partido dominando um país, isso seja algo democrático. Não tem como argumentar a favor disso daí. Obviamente, você coloca duas pessoas num ambiente, essas duas pessoas, em algum momento, elas vão discordar. Mas você há de convir que um partido comunista, eles pensam mais ou menos da mesma forma e vai ter as suas variaçõezinhas ali, mas dentro daquele pensamento. O modelo chinês é um modelo que é muito bom do ponto de vista de crescimento econômico, porque é aquela história, ao contrário do Brasil, né, o Brasil a cada 4 anos ou a cada 8 anos, você tem um governante que desfaz tudo que foi feito. E aí tem que começar tudo do zero. Na China, você tem aí, desde os anos 50, o Partido Comunista no governo. Então, comandando, dominando, tomando decisões. Decisões certas ou decisões erradas, mas são decisões. Ela segue um processo evolutivo. Então, várias decisões erradas foram tomadas. No entanto, foi para frente. Houve evolução, não houve retração. Entendeu? E aí vão se acertando, você vai ajustando e vai acertando, e hoje a China realmente cresce de uma maneira muito, né, muito grande. Bom, aqui eu queria falar rapidinho, boys and girls, daqui de uma reportagem que eu acho muito interessante, né? How communities in China helped keep desertification at bay. Então, a fast-aging population can deter efforts to achieve the United Nations target of zero land degradation by 2030. Então, aqui, ó, a China com um projeto espetacular, um projeto de recuperar desertos, transformar desertos, fazer com que desertos se transformem em terra produtiva, tá certo? E como é que eles fazem isso? Olha só, tá vendo aqui as plantações tudo em quadradinho, né? Eles estão, até que o que era um deserto, eles vêm, fazem um estudo, verificam qual tipo de planta se adapta a essa região aqui e começam a fazer um reflorestamento. Quer dizer, não é nem uma área que um dia foi desertificada pela evolução humana, não, foi um lugar que sempre foi deserto. Mas eles fazem esse estudo para replantar. Para quê? Para ganhar terreno, para ganhar terra, para se transformar produtivo, é mais espaço para as pessoas morarem, é um lugar que um dia vai se transformar numa área produtiva para se fazer plantação e por aí vai. E é uma solução interessante para uma população que está envelhecendo. Ou seja, pode ser um trabalho interessante para as pessoas que estão envelhecendo, porque você tem áreas rurais, você aumenta o tamanho das áreas rurais, até porque você tem pessoas que não conseguem se adaptar, por conta de uma certa idade, por ter uma certa idade, não ter tido acesso à educação, já não conseguem se adaptar mais, digamos assim, ao trabalho do século XXI, né, que envolve tecnologia, que envolve computação, que envolve novas indústrias. Ok? Então, Rural, which has a quarter of its land in the deserts. Então, aqui, ó, você tem muita gente que mora nessa região ajudando o governo a replantar, tá certo? Então, você tem vários desertos aqui, ó, deixa eu ver se eu acho mais imagens aqui, ó. E as pessoas que eram acostumadas a trabalhar na agricultura, elas vêm aqui contratadas pelo governo, ó, tá certo? Vêm trabalhando no reflorestamento, no que um dia não foi um deserto, né? Agora sendo reflorestado, né? Pelas pessoas. Então, é muito interessante ver isso daqui, né? Como o governo chinês achou uma função para essas pessoas fazerem, tá certo? E assim essas pessoas não ficarem à margem da sociedade, vão ter o que fazer, tá certo? E ao mesmo tempo você ganhar mais terra, ganhar terra produtiva, ok? Então vamos lá. Bom, uma coisa que eu acho interessante, assim, quando a gente vem falar de um país, tá certo? Notícias, né? Vamos ver notícias. Eu entrei aqui no site da BBC, o site da BBC mostra mais ou menos o que é que o mundo quer saber da China, o que é que o mundo está preocupado em relação à China, né? Então, vamos ver as notícias aqui, ó, as notícias da BBC. Então, ó, China says crackdown on business to go on for years.
Okay, the 5-year plan comes soon after a major clampdown on several big technology education firms. Então, a China aqui, ó, China cracks down slavery online culture. Vamos entrar aqui para entender melhor aqui, que é exatamente como se o governo chinês tivesse, digamos, pegando no pé de negócios. 5-year plan outlining tighter much of its economy. Então, é isso mesmo. O governo chinês, ele assim, vamos dizer, é como se perseguisse alguns negócios, né? Ficou muito claro, inclusive, no final do ano passado, tá certo? Vocês devem conhecer essa empresa, uma empresa chamada Alibaba, né? AliExpress, ela existe aqui no Brasil. Um dos homens mais ricos do mundo, o nome dele era, esqueci o nome dele agora, um chinesinho, assim, bem feinho, mas inteligentíssimo, um dos homens mais ricos do mundo, tá certo? E ele começou a fazer críticas ao governo chinês. E ao fazer críticas ao governo chinês, ele simplesmente, de uma hora para outra, ele desapareceu. Ele passou meses desaparecido. E aí, os governos, né, o comentário do mundo dos negócios era que o governo chinês tinha matado ele, porque o governo chinês é assim. Se você criticar o governo chinês, eles podem te prender e até te matar. E no fim do ano passado, isso demorou alguns meses, no fim do ano passado ele ressurgiu, tá certo? E muita gente aí não falou, tocou mais no assunto. Muita gente acredita que ele pode até ter sido preso, ou, de repente, o Partido Comunista. Na verdade, quando ele critica a China, na verdade, a crítica é o Partido Comunista, tá? E a gente vai chegar, e vocês, esse raciocínio vocês vão entender agora. Ele critica, né, por conta dessa questão toda política, desse formato autocrata, querendo mais que o governo ele se abra mais, que ele seja mais democrático. E aí o Partido Comunista deve ter conversado com ele por debaixo dos panos, e aí os assessores dele disseram, baixa a bola, desaparece por alguns meses, depois tu ressurge, faz de conta que nada aconteceu. E foi isso que aconteceu. Mas as pessoas achavam até que o governo chinês tinha perseguido ele, prendido e matado, tá certo? Porque já foi feito, não é algo que surgiu do nada, não, porque isso já aconteceu, tá certo? E aí a minha questão em relação à China, que como potência, se ela vai aguentar a pressão que ela vai receber da sua própria sociedade. Porque à medida que ela investe em educação, ela também forma cidadãos. E esses cidadãos, quanto mais educação, mais você pensa, mais você entende como funciona o mundo. E por mais que ela faça uma propaganda em prol do regime dela, mas em algum momento essas pessoas começam a ler outras coisas, começam a ter acesso a outras culturas, começam a ir para outros países, começam a ver como as coisas funcionam. E você cresce pensando que aquilo tudo está certo, mas quando você sai e você é uma pessoa inteligente, você começa. Então, vai ser natural que essa classe média seja mais pensante, tá certo? Na China, dentro de alguns anos, né? É uma geração, inclusive, que o governo chinês investe pesado, né, no ensino da língua inglesa. Então, você vai ter uma geração aí de chineses já falantes da língua inglesa, então com muito mais acesso ao mundo aí, tá certo? Então, vamos ver outras notícias aqui, né? Então, Global Trade Fears that COVID hit major China port. Então, ó, medo ainda da questão da Covid. Então, o comércio mundial ó, se sente ameaçado por conta de ter chegado gente com Covid lá no porto da China. Um canadense preso há 11 anos na China por ter sido acusado de espionagem. A China banindo música de karaoke, né? Karaoke, conteúdo ilegal, provavelmente conteúdo de músicas que criticam o regime. Ao mesmo tempo, você tem uma coisa aqui, ó, interessante aqui da região, ó. China evacuates resident elephants at home. Então, aqui os pobrezinhos dos elefantes, os bichinhos, migrando de um lugar para outro. Então, o governo chinês evacuou os residentes para ninguém se ferir, né? TikTok named as the most downloaded app of 2020. Então, TikTok, ó,
né? E isso é muito interessante, porque até então é aquela história de empresas tecnológicas, multinacionais, empresas gigantescas, a gente, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, sempre todo Estados Unidos, mas agora você vê surgindo outras grandes empresas, né? E aí o TikTok é um exemplo de uma super empresa que surge lá na China, tá certo? Então, mais ou menos por aqui. What matter to all of us? O que é que a política climática da China é importante para todos nós, como o país mais poluente do mundo, importa, né? How Delta threatens China's Zero COVID Plan, então a China aqui com plano contra a variante Delta. Chinese nationalists turn on Olympic athletes, então investimento pesado em atletas, tanto é que eu não sei se terminou em primeiro lugar, mas até onde eu vi está em primeiro lugar. How a fake network pushes pro-China propaganda. A China aqui, o próprio governo, o próprio Partido Comunista investindo em fake news, né, em exército, olha, exército de robôs, né, para influenciar as pessoas nas redes sociais, tá certo? Então, por aí vai. E, finalmente, para a gente encerrar, a gente teria aqui, né, tem esse livro aqui para recomendar, né? Open Access 2050 China, Becoming a Great Modern Socialist Country. Olha que interessante, ó. Becoming a Great Modern Socialist Country, ok? Então, 2050 China. Então, é um livro que ele sugere, olha aí, e essa é a questão, que eu estava dizendo, a questão política, sugere que a China vai partir desse modelo comunista para um modelo mais socialista, em que nesse modelo socialista, ela, né, a China, ela se transforma mais aberta, mais disposta a ouvir a sua população, mais democrática, tá certo? Então, é um tema muito, muito, muito interessante para a gente, para vocês verem. Se vocês tiverem a oportunidade, tá certo, de ler um livro como esse, é muito, muito interessante. Eu mesmo já vou fazer um download para ninguém dizer que eu tô com brincadeira, ó. Tá vendo aí, ó? Download feito, tá certo? Download feito do livro, então não deixem também de fazer o download. Professor, mas é inglês. É bom, é uma oportunidade que vocês têm para praticar o inglês. Quem tem uma oportunidade, é um investimentozinho, mas eu comprei, estou super satisfeito, comprei esse ano um Kindle, né? É um livrozinho, fica ruim para mim buscar agora, mas um Kindle é um equipamento que você compra e você coloca livros dentro desse equipamento, né? E ele bota no formato Kindle, ele é muito mais fácil de ler. Ele tem conexão com a internet, então você pode comprar também, tá certo? Você tem um formato que você faz tipo uma Netflix, né, do Kindle, que você paga um valor, todo mês você tem acesso aos livros que existirem no Kindle, e eu te garanto que a grande maioria dos livros estão lá, tá certo? E também você pode fazer a opção que eu faço, que é achar na internet. Quando você acha esse livro na internet, você baixa e você coloca ele no Kindle. De PDF, ele transforma para o formato do Kindle e aí ele se adapta. Então fica muito melhor, principalmente quem é mais velho, feito eu, para poder ler, tá certo? Ele é muito menos ofensivo para os olhos do que o celular. Eu tentava ler no celular, mas a vista cansa muito fácil, porque é muito o brilho, ele não é feito para isso. O Kindle não, é como se você estivesse olhando um livro. E também eu gosto muito de ler antes de dormir, mas minha esposa queria desligar a luz, e por aí vai. E nesse impasse o Kindle não, o Kindle ele fica aceso. Então, aceso eu posso ler até o cansaço chegar, cansaço chegando, eu fecho e vou mimir, ok? E tem sido muito bom para mim. Eu tenho voltado a criar o hábito de ler. E ler é muito, muito bom e é muito, muito, muito importante, tá, gente? Às vezes tem pessoas que criam algeriza a ler por conta da escola. Apesar que vocês não sei se chegaram ainda, mas no médio vocês vão ver que os professores vão pedir para vocês lerem os clássicos, né, da literatura,
principalmente Machado de Assis, tem gente que fica com raiva por conta disso. Ah, não gosto de ler, porque leu um livro que não se agradou dele. Mas é importante que você saiba que tem livros e mais livros, e milhares e milhares e milhares de livros, milhões, eu diria, e você precisa achar um livro que você gosta dele, tá certo? É muito bom para o seu cérebro. Ler é basicamente um exercício, é mais ou menos ir para a academia, só que ao invés de estar malhando os músculos, você está malhando o cérebro. Ok? Bom, boys and girls, that's it for today, tá certo? Como homework, eu gostaria de passar para vocês, tá certo? Que vocês fizessem uma análise lá desse processo de inversão de desertificação da China. Vocês pesquisassem na internet mais informações sobre esse processo de inversão de desertificação, fizessem aí um textinho de um parágrafo ou dois e postassem aqui no Class App. Não precisa nem botar no Google Tradutor. Só faz no caderno mesmo, tira uma foto e manda, ou digita direto no app, tá bom? Bom, até a próxima, até a nossa aula de conversation na quinta-feira, tá certo? Então, bom fim de semana e see you guys later.